Fala pessoal, boa noite! Tudo bem? Hoje nós vamos bater um papinho aí sobre a gastroplastia endoscópica, um método inovador pra gente que faz endoscopia bariátrica, né? Lá fora já faz um bom tempo que já existe esse procedimento. Aqui no Brasil foi liberado depois de uns 5 anos, 4 anos, por aí. Então hoje nós vamos ter o prazer de falar aí com um paciente querido, Matheus Hipólito, né? Que submeteu esse procedimento. Falar com o Wendel, que é um preparador físico, um educador físico aí de ponta aqui na nossa região. E com o Guilherme também, o nosso coach, nosso terapeuta comportamental. Vamos lá, vamos chamar. Chama o tio Guigui primeiro. Pode convidar ele. Oi, Matheus, boa noite. Alô? Boa noite, beleza, Guilherme? O povo aí. E aí a gente bate aquele papo Boa gostoso noite, aí. boa noite. Grande Wendel, grande alemão. Oi, Guilherme. Boa noite. Tudo bem? Boa noite, Guilherme. Vamos lá. Falta só agora o Gui Coach pra gente conversar aí. Ver se ele já tá por aí. Não chamou ainda não, né? Tá. Então eu vou começar aqui. Eu não sei se o Gui conseguiu entrar ou não. Depois a gente chama ele, já chamo ele e coloco ele aí já na parada. Eu vou começar um pouquinho explicando como é que é o procedimento, tá bom? E depois o Matheus fica à vontade aí para falar como é que foi sua experiência com o procedimento. E o Wendel fala sobre, depois, inclusive eu queria deixar que ele falasse sobre esses procedimentos que são realizados para emagrecimento. E depois falar um pouquinho do seu currículo, né, irmão, para o pessoal aí conhecer você direito. E o teu trabalho é fantástico, né? Eu conheço você já há vários anos e, para mim, você é o número 1 aí da Baixada aí, nessa parte de preparação física, cardiorrespiratória, pós-cirurgia bariátrica, você aí está à frente aí de muita gente, tá bom? Então, vamos lá. Obrigado, Guilherme. O Matheus nos procurou lá na clínica, já muito bem resolvido no procedimento que ele queria ser submetido, né? Que é um método inovador, um método novo para a gente. Lá fora, nos Estados Unidos e na Espanha, já é um método realizado há um bom tempo, né? E nós fizemos a nossa parte prática lá, tanto nos 2 serviços na Espanha como lá nos Estados Unidos. E nada mais primeiramente, um método é indicado para qualquer tipo de paciente, mas é mais indicado para os pacientes com índice de massa corporal acima de 30 até 35, né? Que não era o caso do Matheus. Mas a grande indicação é para os pacientes com 30 a 35 de MC, porém, pode ser feito em qualquer tipo de paciente, ou com sobrepeso, os pacientes com obesidade mórbida, que era o caso do Matheus, que não querem ser submetidos de jeito nenhum ao método cirúrgico. Foi que na primeira condição que nós conversamos com ele, ele falou, não vou submeter, eu acho que tem outros métodos aí que vai me auxiliar e acredito que vou ter um bom sucesso. Então, o procedimento é um procedimento. Oi, Gui, boa noite. Boa noite, Alemão, boa noite, Matheus, doutor Guilherme. Desculpa, tava com uma paciente aqui, desculpe o atraso, gente. Tá bom, então eu estou conversando um pouquinho. Vou falar como é que é o método. E aí a gente vai pedir a opinião de todo mundo e vamos conversar, tá bom? Então é um método endoscópico
realizado pela anestesia geral. Eu faço em São Paulo procedimento, né? Eles estão lá. É um método por anestesia geral, paciente, uma hora e 10 de procedimento, na qual na ponta do meu aparelho de microscopia, a gente na ponta do começo ao fim do estômago. Então a gente consegue reduzir o gasto interno em quase 70%. Então, vamos falar em 3 terços do estômago, consegue reduzir 2 terços, deixando em terço livre. Um exemplo, o paciente de meio e meio chega a 300, 200 ml de gasto total. Totalmente diferente do procedimento. Método apenas restritivo, não mexe com a absorção dos nutrientes alimentares, ou seja, não precisa repor ferro, vitaminas, absolutamente nada. Né? Isso a gente facilita demais o paciente fazer uma reeducação alimentar, que é um projeto junto com a terapeuta, junto educador físico, a chegar, lógico, ele ajuda bastante, mas envolve uma equipe toda multidisciplinar para nós chegarmos também aprender. Na realidade, nós damos um aprendizado total na área física, na área médica, psicológica, para ele. Depois nós acompanhamos esses pacientes um ano na clínica, para ele depois sozinho conseguir ter, inclusive, peso, né? Então, faz o procedimento, no dia seguinte você pode dirigir o automóvel sem problema nenhum. 3 dias depois você já pode trabalhar. Uma semana já pode estar liberado para fazer atividade aeróbica. 15 dias de atividade de ação. 15 dias de uma fase líquida. 15 dias de uma fase cremosa, mais 15 dias de uma alimentação pastosa, até o ponto fibrosar e vai ser formado um novo tubo, estômago. Nós temos uma média de perda de peso de um ano e meio, depois de de 20 a 25% do peso do paciente. Basicamente é isso. Deus completou o ano de estrutura. Ele chegou lá com um peso de 150. MNC 46. Ele é alto, 1,80 m de altura. E hoje, se me engano, ele está com 105. Ele é um 105 pontos. Esse ano foi 50 quilos. Alemão, fala um pouquinho aí como é que foi o trabalho com ele. Se apresenta aí. Manda o teu currículo aí, como é que é. Me explica aí. Primeiramente, boa noite a todos. O áudio tá bom? Porque acho que eu... Tá bom. Eu acho que o fone do Guilherme tá dando eco. Se o Guilherme desligar, agora vai melhorar, viu? Quem? O Guilherme, o coach. Eu acho que você tá muito... Eu tô aqui com o fone de ouvido. O meu não tá tendo retorno. Ok. Agora acho que tá normal, né? Tá normal. Bom, vamos lá. Eu sou o educador físico Wendel. Eu já tô nessa área já há uns 20 anos, um pouquinho tempo.
onde a minha especialização está muito voltada pacientes hoje reabilitação cardíaca, né? O programa que iniciamos há quase um ano e meio na Unimed, e com pessoas programa de obesidade, sobrepeso já há 15 anos na Unimed também. E eu também fiz especialização em fisiologia do exercício. Então acabei voltando nessa área da saúde. E o Guilherme entrou em contato comigo, falou do Matheus, se poderemos ajudá-lo, até porque a obesidade hoje a gente entende é uma doença que precisa ter um suporte de uma equipe multidisciplinar, né? Para que a pessoa que procura o serviço consiga ter o resultado esperado. Senão fica muito difícil se não ter o suporte, né? Só cirurgia não vai resolver o problema da pessoa. Então tem que ter essa parte nutricional, essa parte psicológica, né, muito bem trabalhada. E o exercício também fazendo parte desse tratamento. Né? Então, se o paciente entender esses pilares, se ele conseguir fazer do jeito que nós somos suporte e acabamos orientando, e ele conseguindo fazer certinho, o resultado vai ser o que ele quer, o esperado. E essa foi a conversa com o Matheus, né? E o Matheus está bem focado, por isso que o resultado dele aparece, né? E a nossa estratégia e a estratégia que eu falo para as pessoas que passam por esse processo também, não tem como fugir, né? Da minha parte da atividade física, a gente tentar fazer um planejamento para que ela possa cumprir a meta de 5 vezes na semana, 30 minutos. Se ela conseguir cumprir essa meta, o que eu expliquei, os resultados serão o que ela tanto espera. E o exercício acaba ajudando as pessoas que passam por procedimento de cirurgia bariátrica. O foco principal que eu explico muito é tentar parar de perder a massa muscular. Porque a muscular é muito importante para a nossa capacidade funcional. Então, força de braço, força de perna, equilíbrio, flexibilidade, coordenação, isso nós precisamos ter, porque ao longo da vida nós vamos perder. Se com a cirurgia ela vai acelerar esse processo de perder a massa muscular, então o exercício entra importante nesse processo. Então, a primeira coisa que o exercício quer para quem é sinalizar para o seu corpo que ele precisa parar de perder massa muscular. E como que a gente consegue isso? Os exercícios. Então, o exercício vai sinalizando para a musculatura que vamos parar de perder, recuperar aquilo que perdeu. E assim foi com o Matheus. Ele perdeu uma quantidade grande, mas também perdeu a massa muscular. E esse foi um dos principais objetivos, tentar recuperar essa massa muscular, para que ele tenha um emagrecimento com saúde, não afete sua capacidade funcional das atividades do dia a dia. E acho que o resultado que conseguimos isso, o Matheus pode até dar esse depoimento que foi resultados bem legais. Assim. Lógico que o período combinado é 6 meses. 6 meses a gente consegue ver esses bons resultados. Tem mágica, né? Em 6 meses a gente consegue fazer adaptação, tentar que perdeu, e aí começa a aparecer os benefícios. E quando se fala de benefício, o exercício não é só a massa muscular, mas a parte metabólica. Ajuda para quem tem problema de colesterol, quem tem problema de diabetes, quem tem problema de pressão, doenças ósseas articulares, né, que afeta muito as articulações. Então, no contexto geral, o exercício vai acabar ajudando a qualidade de vida desse paciente. Ô Gui, me conta um pouquinho como é que é o trabalho. O seu trabalho aí nos pacientes que submeteram aí a gastrostomia ou outros métodos. Certo.
Primeiro, me apresentar aqui, sou Guilherme Carvalho, sou psicoterapeuta e coaching, com especialização em obesidade e emagrecimento. Quando a gente fala aí, o alemão deu uma explicação sensacional sobre como funciona a parte da perda de peso e que tem que ser aliado também a algo positivo, né? Então, a gente perde ali a massa magra, precisa repor. Converso com os pacientes, inclusive no começo, não sei se é da melhor forma, mas eu costumo falar, na fase inicial a gente quer ver a balança baixando. Então vamos focar na fase inicial da gente ter ali uma baixa da gordura, da massa de gordura mais rápida, e não vamos esquecer de trabalhar a massa muscular. Então a gente vai mantendo ali ela estável até que chega uma hora que é importante a gente ter um fortalecimento mais severo para a gente não ter nenhum tipo de complicação. Inclusive, não sei se o Dr. Guilherme lembra, tivemos uma paciente jovem que ela, com muito anseio de chegar logo aos seus objetivos, ela fazia uma atividade física muito intensa e fazia mais de uma vez por semana e ela ficou impossibilitada de andar. Lembra, Dr. Guilherme? Eu acho que ela teve alguma coisa relacionada ao músculo da perna, agora não lembro qual foi a patologia. Então, a gente tem que ter um equilíbrio. E para todos os pacientes, a gente sempre fala que o emagrecimento não é no achômetro, porque o Matheus, por exemplo, ele teve que fazer ajuste na alimentação, porque você começa a fazer atividade física, você começa a ter um gasto calórico mais elevado, e se você mantém a ingesta calórica muito baixa, vai te causar um prejuízo, você vai ficar estável, a balança não vai baixar, você tem que ter um equilíbrio entre isso, mas de uma forma saudável e adequada, e a nutricionista se faz extremamente importante. E da minha parte, as pessoas elas têm que, primeiro de tudo, entender que quando a gente fala de passar em terapia ou a gente ir no psiquiatra, não é sinal que a gente está ficando louco, pelo contrário, a gente está buscando cada vez mais nossa sanidade, né? A gente está buscando se entender, se conhecer, a gente está buscando entender melhor como nós somos. E aí o nosso trabalho, ele é muito focado em fazer o paciente entender esse contexto, e dentro desse contexto ele conseguir ter progressões, ele conseguir entender a forma adequada de lidar com seus conflitos internos, com suas emoções, com seu estresse, onde descontar de fato algumas coisas que não são tão legais, quebrar alguns tabus que a sociedade coloca pra gente, vários deles ao longo de todo o nosso dia, a gente passa por várias situações que a gente tem que manter as convenções sociais, a gente tem que entender como lidar com as situações no futuro, e por aí vai. O Matheus, em específico, que é quem está aqui com a gente, né, foi um paciente extremamente tranquilo, porque o Matheus ele é muito bem resolvido nas situações dele. E isso é um ponto super positivo. Tanto que quando eu indiquei ele a procurar o Wendel, a gente conversou. Eu lembro que no começo, só um parênteses, no começo ele falava que, porque o Wendel, eu falava, quem é o Wendel? Que eu conheço como alemão, né? Eu não entendia nada, até que a gente alinhou quem é o Wendel. E o Matheus, ele falou, eu tô tendo que mudar minha rotina, porque por questão de horário, que tem que encaixar o horário de todo mundo, bater a agenda. E ele estava numa pegada, o Matheus, tão positiva, que ele conseguiu modificar a rotina dele, encaixar em um horário que não era confortável, mas foi, porque ele enxergou o benefício que ele teria. E foi tendo resultado, e tendo resultado você se mantém motivado, e aí você continua. Então, todo o trabalho é de formiguinha, né? Como o Wendel falou, todo o trabalho é de formiguinha, a gente tem que entender que a gente tem um deadline mínimo para a gente trabalhar, mas também tem que ter um deadline máximo. Então, tem que entender que o resultado vai demorar um tempo para vir, mas que eu tenho que ter um tempo final para alcançar a minha meta. Eu não posso ficar correndo atrás a vida inteira de perder 30 quilos, e aí chega uma hora que eu desanimo porque eu falo, putz, nunca chego lá. Então a gente tem que estipular períodos e correr atrás para que funcione. Matheus, fala um pouquinho agora sobre como é que foi o seu procedimento, o dia, as instalações, de lá onde você foi submetido. Tudo. Pode. Rasga o velho. Consegue mutar o microfone? Tem um botãozinho aí. Porque eu acho que é o que tá dando eco. Mas vamos lá. O que acontece? Eu tenho 28 anos, né?
E eu tava com 155 quilos. Isso faz já 11 meses, né? Em maio do ano passado. Eu antes da pandemia eu tava com 130 quilos, 25 durante a pandemia. E eu inicialmente fui procurar na internet através de uma amiga que tinha colocado o balão lá. E eu não conhecia a estrutura, né? Então eu peguei lá e essa minha amiga ia colocar também a estrutura e ela me apresentou esse método. Ela já tinha vários áudios lá para ela, né? Explicando como é. Eu fui na internet, pesquisei, lá fora, já faz mais de 10 anos, né? Muitos países não é liberado, mas para viajar para a Austrália, para Canadá, Estados Unidos, que são pioneiros nesse procedimento, né? Então tive muita segurança, né? E com o meu peso que eu tinha, eu podia ter feito provavelmente a bariátrica, mas eu não tinha tranquilidade com a questão de mexer com a opção, você tem que medicar pro resto da vida. Então, eu fui para a estrutura mesmo sabendo que só ela pode ser que eu ia jogar pro meu ideal, né? Eu ia perder aí 30%, 35%, mas eu sabia que eu tinha que tomar uma atitude, senão eu ia chegar em 60%, 70%, o meu peso ia embora, né? Então eu vi como uma atitude relativamente radical, que ia ser fácil, né? Ia chegar lá e mudar totalmente a minha vida, né? Começar a comer corretamente, comer em quantidade. E como eu vi que na minha perspectiva ia ser muito difícil, eu acabei achando mais fácil do que eu esperava, tá? Tanto que o dia mais difícil para mim foi antes da cirurgia, tá? E foi a dieta líquida com o estômago de 2 litros, porque depois não foi tão difícil assim, não tanto quanto eu esperava, né? E aí hoje eu consegui perder já 50 quilos, né? Bati 105,6 hoje, né? De 155, pretendo perder mais 15 ainda. Mas ainda estou conseguindo perder peso, ainda não estabilizou meu peso, então estou muito feliz com o procedimento. Eu tive normal a gente tem uma perda muscular, como o Wendel e o Dr. Guilherme e o Gui estavam falando, e o trabalho que o Wendel fez comigo foi sensacional, né? Eu hoje, com 28 anos, eu me sinto muito melhor do que quando eu tinha 17, 18, e isso não é normal, né? Então é realmente reflexo de que antes tarde do que nunca eu tomei uma atitude e estou muito feliz, tanto que aonde eu vou eu falo bem da Endonet, falo bem dos profissionais, do procedimento, porque isso foi realmente, eu morri e nasci de novo, tá? Foi tranquilo? Foi tranquilo o procedimento? O procedimento foi tranquilo, você tem uma dor nos dias seguintes lá do gás, né, que vocês injetam, mas é algo que com a medicação básica lá, as gotinhas de Luftal já passava a dor, né? A dieta líquida eu achei que ia ser extremamente difícil, mas é tranquilo, porque o seu estômago tá do tamanho de um ovo depois da cirurgia, né? Então qualquer golinho já deixa saciado, né? Depois você vai avançando, né, para dieta semissólida, então assim, é uma comemoração enorme, né, quando você chega na sólida, e hoje eu já nem lembro, você estava falando lá, 15 dias de dieta líquida, tantos dias de semilíquida, e eu já não lembro, porque já faz 11 meses que eu passei por isso, e eu já estou na vida normal, vamos dizer assim, né, então eu não tenho nem tanta memória disso, mas eu lembro que foi tranquilo, e passou muito rápido, acho que 60 dias já está totalmente na sólida, né? Isso aí. Então passou muito rápido. Eu tive uma fase em que eu estava tendo enjoo, né, por conta de não aguentava mais comer líquido. Isso foi no final da dieta líquida, mas durou coisa de uma semana. Depois, na hora que eu entrei no sólido, eu continuei perdendo peso, continuei um pouco com enjoo, mas rapidamente passou. Hoje eu já voltei a tomar sopa, comer líquido, né? Eu brinquei que eu ia ficar 1 ano sem tomar sopa quando passasse da dieta líquida, mas isso é só uma fase. Como eu vi o tratamento como uma grande mudança, eu acabei achando ele mais fácil do que eu esperava, tá? Então eu não senti dores, não senti grandes dificuldades. O mais difícil é realmente o que o Gui falou, é você fazer essa mudança total na vida, né? Então eu estava
há muito tempo sedentário, sem fazer exercício, né? Então o Wendel tomou todo o cuidado lá para eu não me lesionar, voltando a fazer peso. Eu ainda estava, quando eu comecei com ele, eu estava perto dos 130 quilos, né? Então a gente tomou todo o cuidado para não ter uma lesão e acabar interrompendo o trabalho, né? E a gente conseguiu fazer um fortalecimento muscular aí muito legal. Então hoje a gente acorda aí 5 da manhã, vai para academia e para depois ir pro dia trabalhar e o dia rende muito mais, né? Bacana. Me diz uma coisa, Matheus, você hoje com pouca quantidade de alimento, você tem uma saciedade precoce prolongada depois do procedimento? Isso o pessoal pergunta bastante. Como se eu tivesse feito o procedimento ontem, tá? Então, assim, nas primeiras semanas do procedimento, a gente acaba não sentindo fome por conta da invasão que teve no corpo, vamos dizer assim. Depois, essa fome, ela se estabiliza e ela fica do mesmo jeito. Então, hoje, o tanto que eu me sacio é da mesma forma que eu tinha com 3 meses de procedimento, tá? Então, eu consigo comer muito pouco e eu fico saciado. Então, mesmo no fim de semana, se eu quero comer alguma coisinha diferente, eu acabo comendo em quantidade pequena, algo não saudável, vamos dizer assim, e o meu peso, ele não vai subir. Diferente de antes, que eu ia acabar comendo bobagem em grande quantidade, e aí você dá aquela porrada de peso para cima no final de semana, né? Então, mas mesmo assim a gente tem que seguir a dieta, porque senão é aquela coisa que a obesidade não tem cura, né? Então, se você não se cuidar, não comer certo, não mudar a forma como se alimenta, o teu corpo tem a tendência para engordar, né? Então eu cortei açúcar, cortei carboidrato, cortei uma série de coisas. Cortei não, né? Restringi, né? E consegui achar um meio termo em que a forma como eu estou vivendo hoje eu consigo manter por 20 anos, por 30 anos. É uma forma que eu consigo viver dessa forma. Não está sendo um grande pesar fazer assim. E antes eu fazia dieta e era aquela coisa, né? Você ficava querendo cortar os pulsos, doido, querendo morder a orelha, porque você está fazendo uma dieta, você está comendo coisas que você não gosta, você tá morrendo de fome, né? Vamos dizer assim. Mas na questão da saciedade, normal. Então eu costumo almoçar no quilo, né? E eu gasto 150, 200 gramas de comida, é o que eu acabo gastando no quilo. Alemão, como é que é o teu planejamento inicial nesses pacientes que você pega logo assim? Você faz todo aquele parâmetro que a gente sabe, aquela medição toda, você faz um trabalho em geral, global, primeiro muscular e aeróbico. Como é que você faz essa avaliação e o início desses pacientes? O planejamento, né? Isso. Que é de suma importância. Pô, essa é o que eu recebo também no consultório, como que seria a estratégia. A estratégia, até se a gente for pegar no congresso que teve agora da ABESO em setembro, está lá descrito, né, atividade física, o que a gente tem que promover para quem participa 5 vezes na semana, 30 minutos. Então, o que eu passo, né? Vou dar um exemplo que eu passo para as pessoas quando passam no consultório, não fazem comigo, mas eu faço esse suporte. 5 vezes na semana. 5 vezes na semana, 5 vezes na semana, 30 minutos. 30 minutos, você consegue cumprir essa meta? Porque assim, querendo ou não, tem que ter uma disciplina. Para que você possa conquistar o seu objetivo, tem que ter disciplina. Senão fica muito difícil achar que está tudo certo. Disciplina, tanto a parte alimentar, da parte, né, o exercício também está incluído, tem que ter a disciplina. Então, o que eu passo? Tem que fazer 5 vezes na semana. Num dia, se você consegue fazer a parte aeróbica, porque a parte aeróbica ela vai ajudar o quê? Essa parte cardiovascular vai continuar esse processo de emagrecimento. No outro dia, vai fazer o que a gente fala que é a musculação, para todo mundo entender, né? O mais fácil é a musculação. Então, vai fazer a musculação para quê? Para tentar melhorar a parte muscular, né? Essa parte de força de braço, força de perna, equilíbrio, flexibilidade, que a parte aeróbica não consegue fazer isso, né? E no outro dia, o que vai fazer? Vai fazer o aeróbico. No outro dia, vai fazer a musculação. No outro dia, faz o aeróbico. Dividindo desse jeito 30 minutos por dia da semana, cumprindo as 5 vezes, não fica uma coisa muito, que a pessoa sente muito cansaço, né? Não fica uma coisa tão, que a pessoa não consiga cumprir. Chata, porque, assim, né? Exatamente. O que acontece? O
O cara chega na academia lá, eu fiz bariátrica, eu quero emagrecer. O cara vai deixar lá 40 minutos na esteira, depois 20 minutos na bicicleta e vai fazer a musculação. O cara está num processo que tá perdendo, e com isso também a pessoa está mais fraca. Então, esses cuidados, o profissional de educação física, ele também precisa ter com o paciente. Então, essa orientação que eu passo, né, se a pessoa quiser fazer as 3 vezes na semana de musculação, vai fazer, e nos outros dias vai fazer as 2 vezes do aeróbico, para melhorar essa parte cardiovascular, para que a gente seja um emagrecimento com saúde. E esse é o planejamento de 6 meses. Por quê? Se a pessoa falar assim, Wendel, eu fazia crossfit, eu fazia o funcional. Pode fazer, mas primeiro faz o quê? O que eu falo assim, arruma a casinha primeiro, né, prepara o seu corpo, depois que você preparou durante 6 meses, aí você parte para a atividade que você gosta de fazer, é o crossfit, corrida de endurance, porque você já está preparado, seu corpo está preparado, você conseguiu arrumar, dar esse equilíbrio para o seu corpo. E com o Guilherme, com o Matheus não foi diferente. Então, eu fiz uma avaliação, né, que eu estou para fazer a outra avaliação, esperando completar os 6 meses, mas a estratégia foi a mesma. É o que eu falo com o Matheus. Matheus, ele faz 2 vezes comigo, né, na terça e na quinta. Então, na terça e na quinta, você vai fazer só esse trabalho de força muscular. Então, eu trabalho o corpo inteiro dele, né, que a gente falou que é o full body, né, trabalho o corpo inteiro. E nos outros dias, o comprometimento dele vai pedalar ou vai caminhar para que a gente possa cumprir a meta de 5 vezes na semana. Então, essa é a estratégia que eu passei para ele, né? E ele está cumprindo e a gente está vendo o resultado. Então, ele está emagrecendo com saúde, está melhorando a composição da massa muscular dele e ele está se sentindo bem. E não está se lesionando, porque uma vez uma estratégia errada, você acaba fazendo o planejamento para o paciente, ele se machuca e você vai parar todo aquele processo por causa de um erro de estratégia, né? Então, isso o profissional também ele tem que se preocupar. Não errar na estratégia para que o paciente não pare por causa de um erro, ele vai ter que tratar uma lesão e aí você acaba atrapalhando todo o processo, né? Esse é o resumo que eu tenho para os pacientes pós-cirúrgico, principalmente. Muito bom, Alemão. Vou fazer uma pergunta que o pessoal me pergunta muito. A musculação emagrece? Então, Guilherme, é isso que eu passei. Ela vai te ajudar? Não vai ser o foco principal do emagrecimento. Porque assim, quanto mais massa muscular você tiver, maior é o seu metabolismo basal. Então, com isso, você continua emagrecendo também. Mas a parte aeróbica é onde a gente consegue ver o maior perda de peso. Por isso que a gente precisa conciliar a parte aeróbica e a parte da musculação, né? Mas não que a musculação não ajude no emagrecimento, vai ajudar, porque quanto mais massa muscular, maior o metabolismo. Então, ajuda no emagrecimento, mas tudo depende também da alimentação que a pessoa está fazendo. Mas a parte aeróbica, quando a gente tiver a maior perda de peso. Perfeito. Mas só que ela não ajuda na massa muscular. Então, você precisa fazer os 2 trabalhos. E aí, Gui? Você sabe que até uma coisa que me veio aqui, todo paciente, não sei se eu ainda passa por isso, mas todo paciente, quando senta que eu falo sobre atividade física, a gente começa a planejar. O Matheus, a gente começou a planejar a bicicleta, depois a gente foi para o tênis, e aí se definiu que a gente tinha que dar uma mudada para ter fortalecimento, e a gente foi. E a gente chegou lá no Wendel. Quando a gente fala disso, eu falo assim para o paciente, início, força do ódio. Meu, você não vai gostar, vai ser horrível, vai ser desconfortável, você vai quebrar a tua rotina, tu estava habituado a fazer outras coisas, mas tem que ir na força do ódio na fase inicial, porque realmente você tem que fazer por pura obrigação. Aos poucos, ou você vai gostar, ou aquilo que o Wendel falou, a gente vai ganhar massa, o condicionamento até que você vá para a atividade que você gosta. Tudo é um processo, não tem jeito. E essa questão do tempo, ela é fundamental, porque quando a gente fala em pessoas que estão em sobrepeso há muito tempo, e a maioria está, é difícil o paciente chegar e falar, eu ganhei peso tem 3 anos, eu sempre fui muito no meu peso ideal, ganhei peso tem 1 ano. Geralmente vem um processo que já luta contra o sobrepeso há um tempo, né? Então essa pessoa, ela não tem mais esse deadline. Se você falar, você vai levar 1 ano para você perder peso, a pessoa fica doida. Ela fala, não, 1 ano é muito tempo, para mim não dá. E aí não chega na meta e não consegue, a pessoa se frustra. Aí eu fraciono.
No comecinho eu fraciono, eu coloco meta semanal e a gente vai trabalhando semanalmente, uma meta pequenininha, uma meta curtinha, a pessoa alcança, fica feliz e vai evoluindo, a gente passa para a meta quinzenal. Quando não vai bem, o Matheus ele teve essa sacada, quando eu vejo que o paciente não está legal, eu nem peso o paciente, para não ter frustração, para a pessoa não chegar lá e ficar meio assim. E uma coisa que o Matheus falou que eu achei interessante também é a questão de assim, eu não vou viver a restrição máxima a minha vida inteira. Eu tenho um período que eu vou ter uma restrição, só que depois eu tenho que lembrar que minha vida é uma vida normal. Eu participo de coquetéis, eventos sociais, eu vou a casamentos, a aniversários. Então, alguma coisa, eu acabo fugindo do meu normal. Acabo fugindo daquela dieta que é a prescrita. Só que aí eu tenho que ter tranquilidade para entender como eu vou fazer a compensação dessa caloria a mais, como eu vou compensar aquele dia ou aquela saída que eu tive. O Matheus, por exemplo, como ele gostava do tênis, então ele teve uma pequena frustração no início porque ele tentou voltar e não deu muito certo, aí teve uma barreira. Então é conseguir trabalhar essas barreiras quando a gente vai fazer o que a gente tem prazer em fazer e naquele momento não dá muito certo. E por aí vai. Então, é todo o trabalho de formiguinha. Só que como o paciente não entende esse trabalho de formiguinha, ele já quer o resultado máximo, ele não quer, o paciente não quer perder 50 quilos em um ano, a pessoa vai falar, não, muita coisa. Para mim não dá certo não, eu quero 50 quilos em 3 meses. Eu vou fazer a dieta do fulano de tal, do blogueiro do BBB, que o cara perdeu 100 quilos em uma semana. E aí é complicado. Então a gente tem que trazer para a realidade, fazer a pessoa acreditar no processo, acreditar no tratamento. E a sutura, ela tem esse viés, né? Eu atendi ontem, por exemplo, uma paciente que ela vai fazer sutura ainda e ela tinha alguns pensamentos que eram corretos e outros não, então o papel da equipe é esse, né? É conseguir centrar, trazer a pessoa e falar assim, não, peraí, tua expectativa está muito alta, a realidade é essa, ou então não. Sua expectativa está fora do padrão, então você tem que entender que você não vai colocar nisso como sendo um milagre. Isso aqui faz parte de um processo. A sutura faz parte de um processo. Ela não é o resultado final. Porque o paciente que só fazer a sutura e não fazer mais nada, ele vai ter perda de peso? Vai. Mas não vai ser aquilo que ele espera, não vai alcançar uma meta muito alta e depois ele vai se perder. Assim como a gente, Dr. Guilherme, a gente tem aí um número muito grande de pacientes que são pós-bariátrica e têm reganho de peso. Eu tenho pacientes, por exemplo, que chegaram a peso superior à cirurgia bariátrica. Tenho pacientes que chegaram ao mesmo peso pré-cirurgia bariátrica. Então, assim, o ponto principal é entender, eu preciso modificar, eu preciso fazer algo que seja melhor. Melhor não só para o peso, não só para a estética, melhor para a minha saúde, melhor para a minha qualidade de vida, melhor para a minha autoestima, melhor para mim, né? Então, um contexto que ele é muito grande. É isso aí. Só para explicar um pouquinho, essa endossutura gástrica, ele é um método que serve tanto para os pacientes que têm estômago virgem, que a gente chama, que não foi submetido a nenhum procedimento cirúrgico, e tantos pacientes que foram submetidos aos 2 tipos de cirurgias que são mais comuns aí, que a gente vê que é o sleeve, que é a manga, que a gente chama de manga, que você corta o estômago, reduz ele de 70%, mas não desabsorve, né? E tem também, serve muito, eu acho padrão ouro, para quem submeteu a cirurgia bariátrica que teve reganho de peso importante, né? Tanto o sleeve como o bypass, que é feito um novo reservatório gástrico, diminui aí em quase 80% a 90% o estômago, deixando aí uns 60, 70 ml de volume gástrico residual, e eles fazem a parte de desabsorção, né? Então, você vê mesmo que essas cirurgias gigantes, essas cirurgias metabólicas e desabsortivas, os pacientes que não tiverem, durante aí 2, 3 anos, que você consegue inibir um hormônio importante que é produzido no estômago, que é a grelina, que é o G1, que depois ele é novamente produzido no intestino delgado e no intestino grosso. Se eles não tiverem o acompanhamento de um profissional, um educador físico, não tiverem um acompanhamento
parte psicológica, da parte nutricional durante esse período aí de 2, 3 anos, que a gente vê que estabiliza o organismo, precisa saber, ele precisa ter essa memória, pelo menos que a gente vê aí, pelo menos 1 ano, mantendo o peso, para eles continuarem depois a manter, inclusive a perder mais peso, né? Então, hoje, a endosutura gástrica ela é reconhecida como o método não cirúrgico mais eficaz que tem a nível mundial, né? Nós estamos chegando a níveis de perda de peso muito parecido com a cirurgia bariátrica. Você vê que o Matheus hoje, em 1 ano, ele perdeu mais do que, eu vou te falar que muito mais gente é que foi submetida à cirurgia bariátrica. Mas por quê? E com um simples procedimento endoscópico, né? Que nós reduzimos aí 70%, a gente não corta absolutamente nada, o estômago dele produz todos os hormônios, secreta todos os hormônios, normalmente, absorve tudo, normalmente, tá? Ele perdeu aí de 155 quilos inicial, hoje com quase 105 quilos, ele perdeu mais de 30% do peso dele, em 1 ano. Isso daí, mas por quê? Não é só o procedimento, porque ele teve o amparo de uma equipe toda, além do foco dele, determinação, atitude para todo, ele foi muito determinado, como todo mundo já viu, o Wendel falou, o Gui falou, a Carol, nossa nutricionista, também falou, eu falo também de antemão, é um menino que vai em todas as consultas, não falta, ele é minucioso, quer saber de tudo, então ele vai a fundo, então tem os seus méritos total, né, do procedimento. Se não fosse, eu tenho certeza que se não fosse a atitude dele e ele ser assim, ter essa perseverança, esse foco, tenho certeza que ele não chegaria nesse peso que ele chegou. Nós deixamos bem claro a nossa aí. Então, nossos 80%, 85% dos nossos pacientes chegam em 20%, 25%. Você vê que em 2 anos de procedimento, ele já em 1 ano já bateu 30%, né? Então, você vê. Não é só o procedimento, não tem milagre. A obesidade, como foi todo falado, é uma doença crônica, é uma doença recorrente, que precisa ter profissionais qualificados para poder ajudar nesse processo aí, e que eu acho super importante. Às vezes o paciente quer fazer o procedimento e não quer ser acompanhado, acha que só o procedimento ele vai ter um resultado fantástico, e não é assim, né? E a gente já explica, deixa bem claro nas consultas que precisa ter um acompanhamento de quanto mais gente, melhor. Posso fazer um parênteses bem rapidinho? E aqui... Começou um barulho... Aí, agora sim. Na verdade, assim, uma coisa que é legal a gente salientar, se a gente falar... O Matheus, ele teve essa perda, que foi uma perda muito importante, bem legal. E aquilo que você falou, concordo plenamente, mérito dele. Isso fala até para os pacientes, é mérito seu, porque não importa se você pode ter a melhor equipe ao seu lado, se você não fizer, não adianta nada. Você tem que fazer a sua parte, o principal é você fazer a sua parte. Mas o que é legal a gente colocar, foram quase 50 quilos, né? Se a gente colocar em gordura, enquanto se perdeu de massa de gordura, né? Vamos falar de... o que se ganhou de massa muscular. A Carol, a nutricionista, ela faz um negócio legal com a bioimpedância, que ela pega todos os meses do paciente, e tem paciente que às vezes fala assim, só perdi, vamos supor, é absurdo falar, mas só perdi 30 quilos. E ela fala, não, tu perdeu de massa de gordura, você perdeu 50 quilos, é que você teve o ganho de tanto nisso, tanto naquilo, você ganhou massa na perna, ganhou massa no abdômen, ganhou massa, começa a pontuar. Porque às vezes a pessoa ela fica presa a um número. Então fala assim, a minha meta é chegar nos 100 quilos. Só que a pessoa nesse processo, ela foi tão engajada e foi tão positiva, conseguiu fazer uma atividade física legal, que ela teve um ganho importante de massa muscular. E aí, de repente, os 100 quilos já não está confortável, ela já ficaria em um peso que não é legal. Então, no 110, ela se encontrou e chegou num resultado que foi sensacional. Então é legal não ficar presa a um número, que é aquele que você escolhe lá no primeiro dia da consulta. É legal você ter a mente aberta e entender que você vai ter a perda, mas você também vai ter ganhos, que são esses ganhos da massa muscular, né?
E também tá aberto aos conselhos da equipe, porque às vezes a gente fica querendo perder e acaba criando aí uma outra doença psicológica, a gente acaba criando doenças que a gente não tem mais o link com o nosso corpo, a gente olha no espelho e não se identifica, ainda se vê com a imagem anterior. Então, olha, eu não consigo ver que eu perdi peso, ainda vejo o meu rosto num formato que estava até, sei lá, 1 ano atrás, 6 meses atrás. Eu entro numa loja de roupa, eu peço ainda aquele manequim 48, enquanto eu estou no 38, 40 agora. Então, tem que fazer o trabalho para você linkar também a tua imagem visual, a tua imagem física e a tua imagem que você tem lá no seu cérebro, que você faz de você mesmo. Então, é um trabalho que a gente precisa ir etapa por etapa, né? E volta a falar, o Matheus, o que foi sensacional dele foi isso. Ele foi indo em todas as etapas, ele foi indo, foi cumprindo cada uma delas, foi compreendendo, foi evoluindo. E essa evolução do paciente, ela só se dá pelo que você falou mesmo, a questão da assiduidade nas consultas, a participação. A gente lembrar que, por exemplo, a consulta com o médico, ela dura 25 minutos, 30 minutos, uma vez por mês. Você vai ter que colocar em prática tudo que o médico falou por 30 dias na tua vida. A consulta com a nutricionista, ela dura 1 hora, uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias. Você vai ter mais 15, 30 dias para colocar em prática. E comigo a mesma coisa, e com o Endo a mesma coisa. Então, é absorver o que foi falado, digerir tudo aquilo de uma forma positiva, colocar em prática. Teve dúvidas? A equipe toda está sempre com o WhatsApp, você tem contato direto, você tem o telefone, e tem que ir correndo atrás, porque esperar o resultado vir de forma orgânica, sem que você faça nada, infelizmente não dá certo, né? Não funciona. Esse trabalho do Endo, do preparador físico, é muito importante, porque a gente acompanha nossos pacientes aí 1, 2 anos, e a gente vê os pacientes que têm uma massa muscular mais proeminente, mais exuberante, eles conseguem manter o peso e perder peso muito mais fácil depois, muito mais. E não pode esquecer, né, porque essa perda da massa muscular, na verdade, ela é um processo natural da nossa vida. Nós vamos perdendo massa muscular, né? 20 anos é uma massa muscular, 30 vai ser outra, 40 vai ser outra, 50 onde a gente percebe a maior perda da massa muscular. Então, se a gente imaginar, se com exercício eu consigo melhorar também essa massa muscular, eu vou levar para o resto da vida. Então, tudo isso que o paciente acaba tendo com a cirurgia e os resultados vão melhorando, todo esse benefício é tudo para ele, né? Na verdade, nós estamos ali para ajudar, né, Guilherme? Nós Isso aí. Vamos dar aquele suporte. Todo o benefício que ele tem é para ele mesmo. Então, se ele focar nisso, o que eu consegui de arrumar na minha vida e conseguir melhorar, o benefício é todo meu. Então, é só eu focar nisso que os resultados vão aparecendo. Sem dúvida. Com certeza. E a equipe faz toda a diferença, cara. A Carol e a Marcela que não estão aqui com a gente, mas eu enchi o saco de todo mundo o tempo todo e o comprometimento faz toda a diferença, cara. Nunca fui uma pessoa de seguir dieta, de fazer exercício religiosamente, né? Fazer exercício que eu gostava e pronto, né? Mas você mudar de vida e ir atrás de algo que vai te fazer bem no longo prazo, né? Porque no curto prazo o prazer é comer bobagem, né? É ficar em casa dormindo, mas no longo prazo vem a depressão, vem a ansiedade, isso tudo a gente conseguir colocar muito no lugar, com o exercício, com a alimentação, com o bem-estar com o meu corpo, tanto que hoje, até no trabalho, eu tenho uma produtividade muito maior por estar melhor com o meu corpo, né? Apesar do meu trabalho ser só cabeça, se o corpo não estiver bem, a cabeça também não está bem, né? Tá tudo conectado. Bacana. Exatamente, porque a forma como você se vê, ela modifica, né? Quando você começa a vencer essas barreiras, você começa a se enxergar de mais uma forma positiva. Então, cada vez que você vai lá, come o lanche, só depois que você para e fala, caramba, eu precisava comer 2, eu tinha preparado no primeiro. Depois que você vai lá e mete o pé na jaca, vem aquele sentimento ruim.
E quando você vai e faz o certo, o sentimento é o contrário, é positivo, e você começa a se enxergar como um vencedor de pequenas batalhas. E quando você chega no seu objetivo, muito próximo do seu objetivo, você já começa a enxergar que você pode tudo, literalmente. Então você já começa a falar, pô, se eu conseguir introduzir essa alimentação que para mim era totalmente fora, pô, como eu não vou conseguir fazer isso? Caramba, eu consigo acordar X horas para fazer academia, como eu não vou conseguir acordar para participar de tal evento? E você começa a se enxergar de uma forma melhor, e isso é muito bom, porque a gente fala que não é a perda de peso, não é emagrecimento, é o ganho de vida, né? Você ganha uma vida que você nem sabia que você tinha. Às vezes você, a vida inteira... Por exemplo, de uma paciente que ela falou assim, eu estava correndo na esteira, eu corria... Quando era menina, a gente corria ao redor da quadra, eu não conseguia correr, eu ficava frustrada. E aí eu fui fazer um circuito na academia agora, que eu fazia 5 minutos de caminhada e 1 de corrida, 5 de caminhada e 1 de corrida. Aí eu aumentei. Era 5 de caminhada, 2 de corrida. Daqui a pouco 5 de caminhada, 3 de corrida. Ela falou, eu chorei, porque eu nunca consegui fazer isso na minha vida. E agora eu estou conseguindo. Então, quer dizer, às vezes não é só você voltar a fazer aquilo que você já sabia. É você redescobrir as suas capacidades. É você descobrir que você tem potencial e muito potencial a ser explorado. Físico e mental. Porque quando você está destruído por pensamentos negativos, você pode ser o bacharel, pós-graduado, livre docente na área que for. Você nunca vai estar bem de verdade. O principal é você estar se enxergando de uma forma positiva e você conseguir materializar isso através ali da perda de peso, através do ganho com a dieta específica, também com a atividade física que você vai encaixando, você conseguir entrar numa roupa que você se sente mais confortável, você escolhe a roupa, né? Não deixa a roupa de escolher, você começa a calçar um sapato que não machuca mais ali na parte superior e de repente você começa a enxergar você bonito e aí as coisas vão ficando diferentes. Então esse processo... E é um momento, né, Guilherme? Sim. Que a pessoa pode não enxergar que ela tá magra, mas ela vai mudar muito o número da roupa que ela usa, né? Então, às vezes eu me sentia em situações e falava, cara, eu acho que não mudou nada, eu botava foto antes e depois, eu não conseguia ver a diferença, mas eu ia botar aquela calça, eu falava, putz, essa já tá mais larga, já cabe a outra, eu tava sempre comprando roupa, porque eu tive que comprar muita roupa, porque eu perdi tudo, né? E eu tava sempre comprando a roupa um tamanho a menos. Eu não comprei nenhuma vez o meu tamanho. Então eu ia lá, eu tô usando 48, eu comprei 46. Aí quando eu comecei a usar 46, eu comprei 44. Então hoje eu tô usando 44, mas antes eu usava 54. Né? Então foi muita diferença de tamanho e não tem nem como dizer, o número não mente, né? O buraquinho do cinto, ele nunca mente. É isso aí. Exatamente. Então eu queria agradecer muito ao Matheus. Foi uma conversa muito produtiva. Para quem ainda receio do procedimento endoscópico, realizado por anestesia geral, total segurança, Hospital Dia. Faço em São Paulo, 7 de manhã, ele vai embora. No dia seguinte está dirigindo, 3 dias depois está trabalhando normalmente. Uma semana já está fazendo atividade física. Método fantástico hoje para quem necessita de emagrecimentos com saudável. Tá reverberando, tá ruim aqui meu... Tá com eco. Meu fone. Tá ruim, meu foninho. Alemão, te agradeço demais também. Prazer enorme. Eu que tá bom, fiquei feliz pelo convite. Fiquei feliz pelo convite, Guilherme, em revê-lo. Faz tempo que eu não vi o Guilherme, mas sempre acompanhando o Guilherme aí. Mas é um prazer enorme estar aqui e falar sobre exercício e emagrecimento. Eu adoro também. Tá me devendo uma groselha, alemão. Qualquer dia você paga, hein? Tá combinado, então. Combinado. Então tá.
Gui, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço demais aí. Eu que agradeço, fico muito feliz em fazer as lives. É muito bom quando a gente consegue trazer a equipe, a gente consegue também trazer um paciente, porque muitas pessoas não conseguem se enxergar na situação de que vai dar certo. Às vezes as pessoas precisam ter exemplos, e o Matheus é testemunho, dou muitos exemplos aqui nas sessões também, porque o exemplo ele faz parte de você se encaixar na situação, você vê que você não está sozinho, que tem pessoas que estão passando pela mesma situação e que venceram. E que se elas venceram, você também pode vencer. E o Matheus é esse exemplo. O Matheus é exemplo para todos, porque ele conseguiu aí superar diversas barreiras e hoje está com resultado positivo. Ainda não finalizou, né? Ainda falta um pouquinho para finalizar. Mas ainda estamos aí. Mas já teve um resultado excelente e tenho certeza que esse exemplo vai ser sensacional para as pessoas que passaram pela live e que futuramente vão ver isso também aqui no Instagram e que vão conseguir enxergar uma luz no fim do túnel, que existe a luz no fim do túnel. A gente só tem que saber procurar e se dedicar. Perfeito, pessoal. E eu quero agradecer também o Wendel aí, o Guilherme, o Dr. Guilherme, a Carol e a Marcela, que vocês foram sensacional. Me ajudaram muito, eu não teria conseguido sem vocês, então eu sei que vocês colocam que o empenho é da pessoa, porque realmente a pessoa tem que andar com as pernas dela, ir lá fazer exercício, comer direito, aguentar, né? Mas sem o apoio profissional e incrível de vocês, eu não teria conseguido não, cara. Então, só muito obrigado, e aonde eu vou eu falo bem de vocês, tá? Então, inclusive, quem tiver alguma dúvida aí, quiser me mandar no Instagram perguntar, claro que do ponto de vista da experiência de quem passou pelo procedimento, né? Então, se você tá aí no cenário que eu tava, em dúvida se faz bariátrica, não quer fazer bariátrica, tá lutando contra a dieta, já tentou 4, 5 vezes, que era o meu caso, eu só me arrependo de não ter feito antes. É o único arrependimento. Que legal. Muito obrigado. Muito bom escutar isso. Muito obrigado pelo seu depoimento, Matheus. E estou esperando lá, hein? Tchau. Obrigado. Até a próxima consulta. Boa noite. Obrigado, gente. Tchau. Boa noite. Tchau, gente.